E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou Stefano, professor de Ciências da EJA para o 6º e 7º ano. Estamos aqui para mais uma aula no Dever em Casa da TV. Seja bem-vindo! Hoje vamos falar de um fenômeno químico que reflete as ações do ser humano para com a natureza. Vamos entender como algo tão necessário quanto a chuva pode representar uma ameaça a todos que fazem uso dela. Fique e aprenda com a aula de hoje, Fúria Líquida, os efeitos da chuva ácida. E, é claro, não se esqueça de registrar sua presença pelo QR Code que está aparecendo em sua tela, tá? Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença com a gente, beleza? Sobre a aula, aqui seguem as informações. O objetivo de aprendizagem é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive, com relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. O objetivo dessa aula é compreender o conceito de chuva ácida, como se origina e suas consequências. Agora, vamos começar. A princípio, nós vamos voltar nossa atenção para uma reportagem do jornal Correio do Estado, tá? Sobre um caso ocorrido em 2021 no Mato Grosso do Sul. E do que se trata? Bom, essa reportagem diz que no fim de agosto de 2021, pesquisadores fizeram uma análise da chuva que atingiu a capital, Campo Grande, concluindo que seu pH era 5, indicando caráter ácido. pH, professor? Vocês vão entender, calma. As amostras foram coletadas pela Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A água, como conhecemos, possui pH 7, mas os gases da atmosfera tornam a água da chuva mais ácida, com pH por volta de 5,6. No entanto, o excesso de gases poluentes vindos da queima de combustíveis fósseis acaba por baixar ainda mais o pH da água da chuva. Quando esse pH atinge valores menores que 5,5, se forma a chuva ácida. Bom, e o que podemos concluir a partir dessa reportagem? É possível entender que a acidez é uma característica natural da chuva. Mas também percebemos que a queima de combustíveis fósseis tem elevado essa acidez. Esses fatores formam, então, a chuva ácida. Na aula de hoje, vamos entender o que de fato é chuva ácida, suas origens e como se forma. Então, poderemos responder a nossa pergunta do dia. Quais os impactos causados pela chuva ácida? Darei um tempo para que você copie em seu caderno, que corrigiremos ao fim de nossa aula. Vamos lá! E o que é a chuva ácida, estudantes? A chuva ácida é um fenômeno que ocorre na atmosfera, principalmente em países altamente industrializados. Em outras palavras, países que emitem muitos gases poluentes. Com isso, essa chuva traz uma grande concentração de ácidos. Os danos causados por essa chuva afetam tanto a saúde dos seres vivos como o meio ambiente. A acidez de uma substância é medida pela escala de pH, que citamos anteriormente. Nela, o valor 7 é tratado como neutro, ou seja, ele está ali no meio, né? À esquerda, nós temos valores abaixo de 7, com substâncias cada vez mais ácidas. Vinagre, suco de limão, são exemplos. Já à direita, temos substâncias alcalinas, opostas aos ácidos e de valores acima de 7. É o caso do sabonete e da água sanitária, por exemplo. Mas, na figura, também notamos que a água da torneira e a chuva têm diferentes níveis de acidez. O que comprova, como dito na reportagem lida, que a chuva tem certa acidez por natureza. Mas de onde ela vem? Vamos entender então como a chuva adquire sua acidez natural e também por meio da interferência humana. Sua origem natural vem dos gases liberados na atmosfera por vulcões, como é o caso do gás enxofre. Também vem dos pântanos, que liberam gás metano, vindos da matéria orgânica que ali se decompõe. Gases liberados na respiração dos seres vivos, como o gás carbônico que nós expelimos, também têm este mesmo efeito. Já suas origens antrópicas, ou seja, por ações do ser humano, vêm da atividade industrial. Estamos falando da queima de combustíveis fósseis, aqueles vindos do petróleo e carvão mineral. São usados tanto por usinas para queima e produção de energia, quanto por veículos na forma de gasolina e óleo diesel, dentre outras variações, certo? E como ocorre a passagem desses poluentes para a água da chuva, gente? Muita atenção na figura. Vamos supor que eu tenho um ambiente industrializado como o exibido aqui, tá? Essas indústrias, gente, vão emitir gases com dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio na atmosfera.
gases entram em contato com a água em suspensão, né, que formam as nuvens, ocorrem reações gerando novos compostos, ou seja, novas substâncias vão surgir daí. E aí nós estamos falando de ácidos como ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Quando essa água cai em forma de chuva, vem na forma de chuva ácida. E quais problemas essa chuva pode e vai trazer às regiões que atingir? Bom, quando a chuva cai, ela penetra no solo, como a gente sabe, né? Mas no caso da chuva ácida, ela aumenta a acidez, ela eleva a acidez desse solo. Com isso, a gente tem a morte de muitas bactérias que fariam a decomposição da matéria orgânica ali, né? E a distribuição dos nutrientes. Isso quer dizer que um solo bom para o plantio deixa de ser nutritivo. O crescimento das plantas que já estão ali também é afetado porque as suas raízes deixam de absorver nutrientes da forma adequada. Isso reflete na saúde e na aparência da planta, como vocês podem ver nas imagens. Agora, caso o local atingido seja um lago, né? Vejam só, o estrago vai atingir os seres vivos naquele ambiente. Peixes e outros seres vão morrer com a acidez, afetando a cadeia alimentar naquele lugar. E em regiões que a chuva ácida ocorre com frequência, ou seja, muito poluídas, né? Nem cadeia alimentar vai existir para ser afetada, porque a vida vai deixar de existir. Outro impacto cai sobre as florestas, que ficam com esse aspecto, né? Floresta morta, como vemos aqui na segunda figura. Tá? A chuva ácida faz as folhas murcharem e desfolha as árvores. E sem as folhas, as árvores não conseguem fazer a fotossíntese, ou seja, elas não conseguem produzir o próprio alimento e acabam morrendo. Por fim, temos a degradação dos ambientes urbanos, como nas cenas que vemos aqui. Temos a pintura de um carro e uma escultura. A gente vê o poder de corrosão sobre monumentos e obras civis. Né? A estátua totalmente desgastada, com certeza no início ela era totalmente diferente daquilo. E quando você tem, no caso de pintura de carro, como nós vemos aqui, se você está num lugar que sofreu com chuva ácida, você precisa lavar ele imediatamente, porque os efeitos a longo prazo eles vão corroendo aquela pintura e são irreversíveis. A chuva ácida no Brasil, gente, se forma principalmente nas regiões urbanas. Tá? Hoje, muitos estudos na área buscam reduzir os efeitos dela em cidades como São Paulo, bem industrializada, porque foram responsáveis no passado por vários problemas. Dentre eles, tivemos danos à Mata Atlântica e também doenças respiratórias causadas à população. Devido às pesquisas e avanços tecnológicos e no maquinário também, né, afinal ele também evoluiu, os níveis de acidez da chuva em polos industriais têm se reduzido, mas ainda existem. E é importante lembrar disso porque muitos danos causados pela chuva ácida só vão aparecer muito mais adiante. E voltamos à nossa pergunta do dia. Ficou mais fácil de responder agora, né? Quais os impactos causados pela chuva ácida? Vamos à nossa correção? Gente, a nossa resposta ficou assim. A chuva ácida prejudica a vida vegetal e animal por elevar a acidez do ambiente em que se encontra, causando também danos ao homem, afetando seus bens materiais e também a sua saúde. Então ficou entendido, né? Ou seja, ela prejudica em vários aspectos. Corrigido, pessoal? Então vamos para a nossa atividade de revisão. Lendo o enunciado juntos, mais uma vez, para a gente poder entender bem do que se trata, que diz o seguinte: a chuva ácida é considerada um problema ambiental causado por ações humanas. Uma ação humana que pode contribuir para a formação das chuvas ácidas é, letra A, a exploração de minerais, letra B, a remoção da vegetação, letra C, caça e pesca ilegais, ou é a letra D, ocorrência de queimadas? Então, darei um tempo para que vocês escolham a opção e voltamos já com a nossa correção. E voltamos com a correção, em que vemos que a opção correta é a letra D. Tá? A ocorrência de queimadas libera poluentes atmosféricos que elevam a acidez da chuva. Nas outras alternativas, por mais que sejam também danossas ao meio ambiente, né, as outras também são, não temos a emissão de gases poluentes que, como vimos durante a aula, são a causa da chuva ácida. Entendido? Então, chegamos ao fim da nossa aula, mas não se esqueça de registrar a presença, porque o QR Code está aqui na tela e você pode fazer isso apontando a câmera do seu celular para ele. Tá? Hoje, gente, nós aprendemos várias coisas. Vamos relembrar? Nós aprendemos sobre a origem e a formação da chuva ácida. Aprendemos também sobre a acidez de substâncias que são indicadas por seu pH.
Aprendemos sobre as consequências da chuva ácida e aprendemos sobre os efeitos da chuva ácida no Brasil. Certo? E aqui vai a atividade para casa de hoje. Pesquise como descobrir se uma substância é ácida ou não através do uso de repolho roxo. Você pode participar nos enviando uma foto ou vídeo pelo WhatsApp. O número é código 27 9966 10143. Ou faça a leitura do QR Code que está em sua tela. Fácil, né? Então ficamos aguardando a sua participação. Combinado? Chegamos ao fim da aula de hoje, gente. Fúria líquida, os efeitos da chuva ácida. Eu espero que vocês tenham gostado e, é claro, aprendido bastante com a gente. Que tal acompanhar o Dever em Casa na TV e nas redes sociais? Siga nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o WhatsApp. Acompanhe nosso Facebook e visite nosso site, tvdeverimcasa.com.br. Lá você confere toda a nossa programação, além de poder ver e rever aulas que já foram exibidas aqui no canal. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.